Muito boa noite, bem-vindos, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a mais uma semana no nosso estudo bíblico. Nesta noite, dia 15 de abril de 2021, nós estamos estudando textos bíblicos, sempre às quintas-feiras, e na sequência, tomando os estudos do PEN, que nós estaremos trabalhando nesse tempo, nós hoje vamos continuar o nosso olhar sobre João 14, falando sobre Jesus, a verdade libertadora. Nós queremos dar início a esse momento de estudo bíblico, vocês colocando aqui para nós a nossa tela. Essa tela aqui de estudo bíblico. Hoje é 15, então nós queremos convidar o nosso irmão Mailer para nos dirigir a Deus em oração nesse momento. Só abrindo aqui a primeira tela. Então, estudo bíblico hoje, João 14, de 1 a 14, a verdade libertadora. Na sequência do nosso estudo, nós queremos aqui, então, falar com o nosso Deus em oração. Convidamos nosso irmão Mailer para nos dirigir nesse momento. Muito boa noite a todos que estão conosco. Primeiramente, nós invocamos a presença do nosso bondoso Deus para estar conosco nesse momento de estudo. E nós o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado, poderoso e bondoso Deus, Pai Celestial, graças te damos por mais um dia podermos nos reunir para estudar a Tua Santa Palavra. Pedimos-te que estejas conosco, tanto no momento do estudo, quanto ao terminar, quando testemunhamos desta palavra libertadora, que é revelada na cruz do Calvário como luz para a escuridão do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em teu nome nós te pedimos e agradecemos, bondoso Deus. Amém. Amém. Nós estamos aí na sequência, então, com um hino. Nós queremos tocar hoje o primeiro hino desta noite, o hino de número 92 do nosso cancioneiro, Louvai ao Senhor. Hino 92. Dá-nos a Tua Palavra. Para podermos amar aos que estão afastados da verdade, fazer a Ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação. Amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o Teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado e isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao Teu caminho levar, e lhe falar que Teu Filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Ao mundo inteiro salvar. Amém.
Espero que todos tenham ouvido bem o nosso hino desta noite. Temos buscado aí adaptar nossa transmissão aos nossos dias. O texto, então, que nós vamos tomar de base em nossa reflexão desta noite é o texto de João, capítulo 14, os versículos 1 a 14. Esse texto nós começamos a estudá-lo na semana passada e a partir dos cadernos do PEN nós havíamos tomado a ênfase de Jesus, o caminho, entender Cristo como o caminho em direção aos céus. Hoje nós queremos falar de Cristo como declaração própria dele, sendo a verdade. Nós vivemos um tempo em que este termo, este conceito tem sido muito questionado. Tem sido tratado de maneira muito relativizada, de maneira em que há um pluralismo religioso, espiritual muito grande e afirmar, portanto, ser a verdade, né, pode talvez soar como algo desconexo das demandas do nosso tempo. Mas a gente quer ver um pouquinho no texto e a partir do caderno do PEN da nossa igreja, refletirmos o estudo e trazermos também nossas considerações, nossas experiências acerca dessa temática. Né? Em João 14, 1 a 14, a verdade libertadora, Cristo Jesus. Muito bem. Temos o texto aqui. Eu gostaria de convidar aos irmãos que puderem fazer a leitura. Alguém? Posso fazer a leitura? Obrigado. Jesus, o caminho para o Pai. Ler todos que estão em noção. Sim. Deixa eu só tentar tirar o mouse aqui, que a parte do fundo ali não está aparecendo para mim direito. Jesus disse: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim, a não ser por mim. Isso. Vou pegar aqui o texto só um pouquinho. Vou fugir para mim, Maia, só um pouquinho. Desculpa, aqui o texto fugiu aqui na minha tela. Então, esse estudo ele foi preparado pelo pastor Silvio Ferreira Filho, hoje pastor lá na congregação de Canoas, e traz aí então algumas reflexões. Para a gente começar essa conversa, ele faz a pergunta: o que o mundo não cristão entende por verdade? E a segunda pergunta: o que é a verdade para vocês? Ele começa esse nosso estudo, né, tomando aquela estratégia de Jesus no diálogo com Pedro e os discípulos. Né? Ele pergunta acerca da opinião pública, o que chega ao conhecimento
dos discípulos acerca da opinião pública e depois ele vai questionar a própria opinião dos discípulos, né? Nós também inclusos dentro desse conjunto. A primeira questão, então, o que o mundo não cristão entende por verdade? O que vocês já escutaram acerca dessa afirmação? Aqui está o que encontrei na web. Não perguntei para você, Google. Que bicho abusado. Que o mundo não cristão entende por verdade, gente. Conceito simples, é um conceito complexo. Eu acho que é um conceito simples, né? Talvez eles não... entendem verdade como sendo o contrário de mentira. Está dando bastante eco no microfone. Calma aí. De repente resolve o seu problema aí usar o microfone. Está dando eco ainda. Isso. Eu quis dizer que eles entendem pelo contrário de mentira. Nós entendemos que a verdade, Jesus é o caminho, é a verdade que salva, a verdade que veio ao mundo, contrariando muitos que diziam naqueles tempos antigos de que ele era uma farsa, era só mais um homem qualquer. Mas o mundo entende a verdade. Bom, se eu faço um trato com você e você descumpre com isso, você está sendo um mentiroso, você está descumprindo com uma verdade que você lança para mim. Então eu acredito que eles entendam por isso. Sim. Tem apoio? Nossos debates, né? Tem apoio essa fala? Tem apoio essa fala? É assim que também vocês enxergam ou têm escutado falar acerca da verdade? Bom, e o que é a verdade? E o que é a verdade para vocês? O que é a verdade para vocês? Também é nesse ponto, como disse o Mailer, algo simples para se colocar em contraste com a mentira, né? A verdade é o anteposto à mentira, né? Seria assim? E aí, sendo fácil, então, se identificamos a mentira, né? Logo o seu anteposto é a verdade. Tranquilo assim? Eu continuo mantendo firme na questão de que a verdade é o contrário da mentira. Né? Por exemplo, você vai fazer um juramento num fórum, ou você está em um julgamento, você promete dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Ou seja, você bota o seu caráter em cima disso, é o seu caráter que também está em jogo. Afinal, se você não conta verdades, como você quer ter crédito ao falar algo com o povo ou com alguém? Se eu sou reconhecido como mentiroso, que crédito eu tenho para conseguir um emprego, para que alguém tenha confiança em mim? Então, eu ainda continuo acreditando que é o contrário da mentira, sendo bem grosseiro, né? Mais alguém? Bom, nós vimos nessa semana ainda, quando nós falamos de nuances da igreja, nós colocamos ali alguns pontos de
aspectos doutrinários, aspectos litúrgicos até, né, que são da ordem, digamos, da linguagem, da comunicação, e que por vezes podem parecer diferentes, né? Discutimos ali a possibilidade de entender a liberdade de termos diversas maneiras de falar da mesma verdade, embora sejam utilizadas linguagens diferentes, né? Mas existe um princípio, quando se fala dentro das religiões, né, de que não é possível falar de uma verdade absoluta. Não seria possível falar de uma verdade absoluta quanto à salvação. Essa questão acerca da verdade absoluta não é uma questão nova, né? O debate entre Jesus e o próprio Pilatos, quando estão no julgamento, lá no prédio, eu não me lembro agora o nome, né, do governo de Pôncio Pilatos, tem esse embate e tem um registro bíblico sobre isso, né, em que Jesus fala, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então vem Pilatos diante de Cristo e pergunta, e o que é a verdade? Né? O que é a verdade? Essa questão da verdade, uma verdade que liberta, né, ela é muito antiga. Hoje em dia, a fim de não tomar muito dessa posição separatista, né, mas dentro de uma discussão mais inclusiva, uma discussão mais plural da fé como um evento, como um elemento, um fenômeno cultural, né, tem se discutido muito esse ponto de afirmar a verdade libertadora. Não é necessariamente uma verdade, mas aquilo ou o conjunto de argumentos que liberta a nossa consciência, nos deixa em paz. Eu encontrei a verdade, estou agora, né, em paz comigo mesmo, vou seguir o meu caminho. Então, essa discussão hoje tem tomado muito tempo e bastante conteúdo nos artigos acerca de religiosidade e espiritualidade, tá? Quando nós trazemos isso, a pergunta é: o que é a verdade para vocês? Acho que a gente vai no ponto de dizer assim, será que nós podemos acolher esse discurso, essa demanda da nossa sociedade e entender a verdade como um elemento relativo e que pode estar presente em outras confissões religiosas, nem necessariamente o cristianismo, a denominação A, B e C, mas outras religiões? Então acho que aí a coisa começa a tomar um outro pé. Mas vamos ver um pouquinho mais do que o texto, o nosso estudo nos traz. O pastor vai dizer então aqui: Jesus e seus discípulos celebravam a Páscoa dos judeus e lembravam aquele momento de graça e poder quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Bom, o contexto em que Jesus fala acerca dessa verdade, se nós olharmos aqui o texto de João 14, é o contexto em que Jesus está pregando, dando a despedida. Em João capítulo 13, eles estão ali no cenáculo, na sala para a Santa Ceia. No João capítulo 13, Jesus toma um momento ali para explicar o papel do servir dentro do reino de Deus, né, quando ele lava os pés dos seus discípulos. João não entra no detalhe das palavras da instituição, não fala sobre a Santa Ceia como é descrito, por exemplo, em Mateus, Marcos e Lucas, né? João abre uma nova cena dentro desse ambiente, da sala em que eles estavam. Primeiro aspecto, entender esse Senhor, esse Jesus, que é Deus, colocando-se na condição de servo, capítulo 13. E aqui ele trazendo, então, ensinamentos mais de despedida aos seus discípulos. E no versículo 6, então, ele arremata, né, com esse ensino, trazendo essa declaração acerca de si mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, o contexto em que essas palavras são ditas, né, é da Santa Ceia. E nesse contexto, o nosso colega pastor, ele nos convida a entendermos
o contexto anterior, a história que levou àquele momento. E aí ele fala que Jesus e seus discípulos celebravam ali a Páscoa dos judeus. Jesus traz um novo significado para esta ceia, nós sabemos isso a partir dos evangelhos, mas ali então eles estavam lembrando um momento histórico, um momento de graça e poder, quando Deus libertou o seu povo da escravidão. E aí ele nos convida a irmos para Êxodo, capítulo 12, versículos 24 a 28. Gostaria de convidar então o nosso irmão Beto ou a Soraya para nos fazer a leitura. Aqui o texto em nossa tela. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Tá aqui, isso mesmo, é aqui mesmo, tá aqui. Beto foi melhor do que eu aqui, passou mais rápido. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado, Beto. Acho que vocês não estavam me ouvindo. Muito bem. Gente, então vamos entender aqui essa conexão do Antigo Testamento com o tempo presente, né, em que está acontecendo a ceia, e essa ligação da verdade, uma verdade libertadora. No Antigo Testamento, o relato da libertação do povo hebreu do Egito tem muito a ver com verdades, e o anteposto à verdade, né, a mentira ou a falsidade, a ilusão, o que não é concreto, até retratado em alguns filmes, né, quando Moisés vem como porta-voz do Yahweh, do Deus Criador, e ele se coloca diante de Faraó e dos seus sacerdotes, que ali para os egípcios, até um primeiro, segundo momento, ele era a representação, né, de Deus, Osíris. Então, ali estavam, como alguns tentam retratar, um embate de deuses. O Deus dos hebreus, esse povo escravizado, né, contra o Deus dos egípcios, esse povo que agora domina. E ao longo desse debate que culmina então com a libertação depois da 10ª praga, nós vamos notando a verdade deste Deus de um povo aparentemente escravizado, mas é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que se sustenta na verdade pelo seu poder e pelos seus atos. Quando ele derruba todas as posições de Faraó, e quando ele então liberta o seu povo com mão poderosa. Isso fica marcado na história, né? Só que a gente entende que a história, quando ela não é, digamos, tornada algo latente, algo atual, pode ser incluso ao longo da história, ou seja, das tradições, outras coisas que são mitos, né? Mitos podem ser inclusos na história e deturpar a verdade original. Isso é muito comum, né? Tem aquela brincadeira que a gente faz em grupos de amigos, né? Ou até mesmo dinâmicas de grupo, em escola, trabalho, que é o chamado telefone sem fio. Uma mensagem é passada no início, e à medida em que ela é transferida de ouvido a ouvido, são feitas alterações, corroborações e coisas que vão deturpando a mensagem.
O que é que Deus estabelece no Antigo Testamento para que se tornasse uma memória perpétua? Deus, quando o povo está no Monte Sinai, liberto então ali da opressão do Egito, um ano depois, Deus estabelece: a partir de hoje, todos os anos vocês se reunirão com as suas famílias para celebrar a ceia pascal. Não apenas como um memorial, mas para repetir a verdade deste Deus que liberta, deste Deus que é real. Deste Deus cuja verdade, ou seja, a sua palavra, ela tem o poder de trazer, né, da prisão, do cativeiro, para a liberdade todo aquele que nele crer. Então isso se repetia de maneira perpétua ao longo dos séculos. E também nos dias de Jesus. Ele estava ali com seus discípulos para lembrar, num primeiro momento, a memória deste Deus que havia resgatado o seu povo e que agora esse Deus, né, estava ali para renovar a sua aliança, que vem na sequência do texto. Né? Jesus renova a aliança do Antigo Testamento quando ele afirma que não mais pelo cordeiro pascal, não mais pelas ervas amargas, né, mas por meio dele mesmo, o seu corpo e o seu sangue, dado aos seus discípulos, não como um ato memorial, mas como um ato sacramental, quando ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, para a remissão dos pecados. Né? E ele renova esta aliança nele mesmo. Continua sendo essa aliança de libertação. Então vamos continuar aqui olhando nosso texto. A situação de escravidão e sofrimento que o povo enfrentou foi produzida pelo pecado da mentira ao qual Satanás induziu Adão e Eva. Então volta lá atrás. Né? Por que é necessário restabelecer a verdade? Porque a mentira trouxe consigo a morte, o engano. E o engano foi, né, se a gente olhar o engano nessa história que o pastor traz, onde estava o engano? A palavra do diabo, que foi induzir alguém a colocar a palavra de Deus em dúvida. Né? O diabo, quando ele chega para seduzir Eva e fala: mas será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que vocês morrerão? Será que Deus quis dizer isso quando ele afirmou para não comerem? Certamente que não, que Deus não quer que vocês comam, porque se comerem, serão semelhantes a ele, conhecedores de todas as coisas. A palavra do diabo, ela vem como uma palavra sedutora, que promete poder, promete engrandecimento, promete reconhecimento, né? E colocar-se, equiparar-se com Deus. Se eles não precisassem mais de Deus, ou seja, seriam como ele, não precisariam mais de olhá-lo de baixo para cima, né? Mas seriam semelhantes a ele. E aí vem essa palavra de engano, de uma aparência de verdade, né? De uma aparência, digamos, de atração, mas que põe em xeque a palavra do Criador. E aí nós vemos os resultados, né? Vai falar: Jesus e os seus discípulos recordavam as alegrias da intervenção maravilhosa de Deus neste contexto terrível de sofrimento e de dor. Isso lembravam todos os anos. A cerimônia ela é bem bonita nesse sentido. Ela tem a fala do mais velho da família, né? Como aquele que é o porta-voz da história, da tradição, e a questão dos mais jovens. A criança, o mais novo, pergunta: por que é que nós repetimos todos os anos essa cerimônia? Né? Então, de novo, era para tornar viva essa verdade libertadora de Deus no antigo, no passado, e que aguardavam os cristãos, os hebreus ainda aguardavam a chegada do Messias, quando, né, não reconheciam ainda Jesus como o Messias. E ele inaugura e ele completa este novo tempo. Os discípulos de Jesus recordavam e agradeciam a Deus por mostrar a verdade de sua salvação de maneira maravilhosa e poderosa. E aí, por fim,
o pecado humano é capaz de produzir mentiras, sofrimento, escravidão e morte. Mas a verdade de Cristo Salvador produz perdão, salvação e vida. Por um lado, a nossa natureza tende, de novo, enquanto eu falo isso, eu me lembro do estudo que eu assisti do pastor acerca do batismo. O pensamento humano, a vontade humana, tende a impor ao Evangelho a sua contribuição como uma verdade necessária. É necessário que eu participe. É necessário que para a salvação a pessoa deva decidir por Cristo. É necessário. Por que é necessário? Porque a natureza humana, porque a nossa vontade, o nosso pensamento, né, não consegue nos deixar passivos, né, diante de uma obra tão importante, que é a sua passagem, a sua caminhada em direção à eternidade. Alguém que se reconhece atado, impedido, é uma anulação da sua própria vontade, é uma anulação do seu reconhecimento. Mas a gente entende que essa índole, essa vontade humana, a gente vai olhar isso com relação ao texto de Paulo aos Coríntios, né? Quando ele fala a verdade do Evangelho é loucura para o ser humano, né? Porque ela extrapola a lógica humana, onde ela nos coloca de fato como passivos, pessoas que recebem toda a graça, toda a libertação que Cristo, ou que Deus, através de Jesus Cristo, né, concede a cada um de nós. Então, o pecado, muitas vezes, sob o pretexto de verdade, nos induz ao erro, ou a uma verdade onde Deus não está de maneira plena, né, de maneira segura. Continuando aqui. Bom, primeiro eu quero perguntar a vocês, né, se está claro, se está tranquilo para a gente continuar, ou se vocês gostariam de perguntar, acrescentar alguma coisa. Por mim também é tranquilo, pastor. Muito bem, muito bem. Dona Rosário, caiu a ligação dela. Vamos seguir então. Continuando aqui. Jesus e seus discípulos estavam então no cenáculo, onde acontece, provavelmente ali na casa de João Marcos, onde acontece a ceia, né? E Jesus lava os pés, é o que já havia comentado antes, né? Lava os pés dos seus discípulos, ensinando-lhes acerca da humildade. Também falou acerca do mandamento do amor e avisa a Pedro e aos seus companheiros a respeito da negação por 3 vezes. Jesus está anunciando verdades que a princípio chocaram, verdades que em princípio foram negadas, rejeitadas. Quando ele fala que todos ali o abandonariam naquela noite, ninguém pensou na possibilidade disso acontecer. Quando isso ecoou no ouvido de Pedro, e Pedro é o nosso personagem, né, sempre lembrado nesse aspecto, porque ele é o porta-voz dos seus companheiros, ele fala assim, não, os outros podem negar-te, eu jamais te negarei. Então, o Senhor conhece, para além da nossa vontade ou da nossa aparente sinceridade, que as nossas palavras não se sustentam. Uma palavra que não se sustenta não pode ser reconhecida como verdade. Nós estamos chegando a um ponto importante, né? O que é a verdade? É aquilo que se sustenta como real, né? Diante de ataques, diante de outras colocações. A verdade permanece. A mentira, a falsidade, a ilusão, isso é passageiro, isso é pueril, isso é, então, não confiável.
Pegando uma outra história bíblica, quando Jesus conta a parábola dos 2 fundamentos, né, nós lembramos quando ele retrata aquele que é chamado construtor tolo ou preguiçoso, que constrói a sua casa sobre a areia. Então, construir sobre a areia é construir sobre falsos pressupostos, ou construir sobre ilusões. É tentar firmar a sua casa, a sua vida, a sua fé, a sua religiosidade, né, em pressupostos que são como areia. E ele fala de uma outra pessoa que é considerada o sábio, porque a sua casa está construída sobre a rocha. E nós entendemos que essa rocha é o próprio Cristo Jesus. Mas na história é tratada como algo concreto, algo duradouro, algo que em meio ao ataque da chuva, da tempestade e as inundações que acontecem na narrativa de Jesus, não se perde, não cai, não desmorona. Por quê? Porque é rocha, né? É a verdade. E aí nós entendemos pelo discurso de Cristo que ele está falando acerca, né, de nós firmarmos a nossa fé ou nele ou em outras posições ou outras declarações fora dele. Continuando aqui nosso texto, Jesus então confortou seus discípulos que estavam tristes e com medo, e o conforto que ele ofereceu não é do tipo de autoajuda. Ou seja, como é que acontecem os conselhos de autoajuda? Geralmente, né, é tomado por alguém que ali escreveu aquele livro, essa pessoa é reconhecida como um grande guru, mas esse livro de autoajuda, na verdade, é como alguém que está no atoleiro tentar tirar-se, né, dali sozinho. Como é que você consegue fazer isso? Com lama na cintura, com lama no peito, como é que você vai conseguir sair dali sozinho? Quanto mais você se esforça, a tendência natural é você afundar. É necessário que você se agarre em alguma coisa que esteja fora da lama, que venha ao teu encontro. Né? Então não dá para se falar em termos de verdade salvadora como princípios, conselhos de autoajuda. Jesus não traz então conselhos de autoajuda ou de uma teologia de prosperidade. Ele não bateu nos ombros de seus discípulos dizendo: vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vocês terão sucesso e prosperidade. A gente entende, quando Jesus fala exatamente nesse contexto, né? Se eles têm perseguido a mim, não pensem que farão menos com vocês. Então Jesus alerta aos seus discípulos, atesta a cada um de nós que, por sermos seus seguidores, seus discípulos e discípulas, precisamos estar cientes de que o mundo se opõe a essa verdade. De uma maneira muito sutil, uma maneira muito, digamos, até mesmo uma maneira muito eficaz de o mundo combater a verdade é incutindo no pensamento e na cultura, na vida das pessoas ao longo das gerações, de que, por exemplo, afirmar uma única verdade é algo que está fora de moda, é algo que não é inteligente. Tá? Precisamos, para estar, digamos, na crista da onda, entendermos e adotarmos o princípio de uma verdade relativa. E verdade é verdade para mim. Essa verdade é verdade a partir dos meus pressupostos, mas não é uma verdade que possa estar aplicada para todas as pessoas. Então vamos lá. Jesus pede aos seus discípulos que pensassem nos céus, nas moradas que ele iria preparar para eles, mas mesmo olhando para frente, mesmo olhando para o céu, né, Jesus prepara o coração dos seus discípulos no caminho que ainda tem na terra. De que sofrem, né, de que enfrentarão, que enfrentam dificuldades, de que enfrentam provações que
tentam derrubá-los dessa verdade. É o que muitos de nós enfrentam constantemente acerca do testemunho de fé. E por fim, mais uma declaração: na vida cristã nem tudo são flores, nem tudo é um mar de rosas. Nossa caminhada de fé inclui a cruz, que tomamos sobre os ombros e o caminho difícil de seguir Jesus. E é por isso, quando Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como sabermos o caminho? Jesus responde para Tomé. Jesus esclarece para seus discípulos. Tomé foi o tema na pregação no último domingo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, diante de uma possibilidade plural de caminhos, Jesus concentra. Todos os caminhos resumem a Ele. Numa possibilidade de um mundo já naquela época plural, quando a religiosidade romana, helênica, atestava essa salvação diante de um panteão de Deus, Jesus afirma: há um só Senhor. Eu e o Pai somos um. E aqui ele diz: eu sou a verdade. Se alguém quer saber de algo que não se deteriora ao longo da história e do tempo, eu sou essa verdade. E nós somos testemunhas disso, estimados irmãos, quando já agora, 2000 anos depois dessa declaração, a igreja continua firme. Sendo combatida? Sim, muito. Mas ainda presente, atuante e, com certeza, duradoura até o dia do amém. Por quê? Porque ela está respaldada em Cristo. Ele, como diz o próprio texto, ele é a base, a sustentação de toda a igreja. O apóstolo Paulo vai discutir isso também com os cristãos na carta aos Coríntios, quando ele vai falar assim: olha, se nós não crermos que Jesus Cristo é Deus e de que Ele ressuscitou, e se nós pautarmos a nossa esperança ou a nossa confissão de fé apenas para esta realidade, nós somos pessoas infelizes e mentirosas e fazemos de Deus um mentiroso. Ou seja, olha como é que ele vai tocando no ponto da verdade de maneira tão intensa e forte. Ele vai dizer: se nós comprarmos os discursos, as declarações de fé de outras pessoas, de ideologias que estão colocadas ao redor de nós, e cogitarmos a possibilidade de negar Jesus como Deus, negarmos Jesus como aquele que ressuscitou, nós não apenas estamos, como diz, cavando o nosso próprio buraco, a nossa própria sepultura, como também estamos fazendo de Deus alguém que não detém a verdade. Olhar para Cristo como a verdade diante da sua ressurreição, de olhar para Cristo como a verdade diante da sua promessa de subir aos céus e voltar para nos levar. É essa verdade, calçada nele, na sua declaração, que sustenta a igreja cristã ao longo dos séculos. E no tempo como a gente está vivendo hoje, de pandemia, esta verdade tem dado sobrevida e tem dado dignidade para famílias que se despedem de maneira muito brusca de seus entes queridos, para pessoas que estão em seu leito de hospital e não sabem se necessariamente sairão de lá, ou seja, estão nesse encontro, nesse cara a cara com a morte. E nessa hora, se você não estiver assentado sobre uma verdade libertadora, uma verdade, digamos, uma verdade pedra, ali todas as suas ilusões vão para o ralo. Então, voltando aqui à nossa fala do pastor, Jesus é muito direto quanto, para não deixar dúvida, eu sou a verdade.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Continuando aqui um pouquinho, queria abrir para vocês, perguntar se vocês ainda gostariam de acrescentar alguma coisa, talvez o Mailer, nesse ponto. Não sei se eu teria alguma outra colocação tão pontual quanto a sua. Realmente não dá pra falar, porque eu corro risco de talvez repetir a mesma coisa que você. Tá ok. Então vamos continuando aqui. Mais uma pergunta, eu gostaria de deixar então para vocês responderem. De acordo com o relativismo, em toda que está em moda, não há verdade absoluta, tudo é relativo. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. O que é verdade para mim pode não ser para você. Diante disso, como fica o texto de João 14,6 diante de uma afirmação do relativismo? Agora eu me calo, gostaria de ouvir vocês. Eu não sei se daí eu não me tornaria muito repetitivo, mas eu gosto sempre de bater na tecla das atitudes, né? Com as minhas atitudes eu posso mostrar tanto o bem quanto o mal. Da mesma forma que através das minhas atitudes eu posso mostrar que eu creio e confio em um Deus amoroso e tenho nesse mesmo Deus uma liberdade para viver no mundo, lógico que pautado pelos preceitos dele. Então, numa era tomada pelo relativismo, é difícil assim você... Realmente o relativismo ele é pesado assim, porque você bater em confronto a ele, principalmente quando você mostra um texto e diz, olha, Jesus disse que ele é a verdade. Então é muito difícil, realmente, essa foi uma pergunta que realmente me pegou agora. Porque realmente é muito difícil você tratar num ambiente relativista sobre uma fala tão pontual, uma fala que diz de fato, olha, não há outro caminho. Quer dizer, até há outro caminho que te leva talvez para muito mais longe de mim, mas o que leva para Deus de fato sou eu. A verdade que você tanto procura, essa verdade está encarnada e sou eu. A vida que você tem por causa de mim. E eu sou a videira verdadeira, enfim, e assim por diante. Então, eu realmente acho muito difícil a gente tratar num ambiente relativista sobre isso. Dado que as pessoas elas não querem ouvir isso. Talvez até se inflamem ao você afirmar algo tão pontual. Muito bem, Mário. Você tocou um ponto importante. A questão maior, dentro desse contexto que estamos vivendo, é o quanto outras pessoas estão dispostas a ouvir isso. Porque à medida em que, na testagem, eu confirme que as verdades, né, hipoteticamente, as minhas verdades não estão se sustentando diante da realidade da morte. Será que existe vida após essa existência? Como saber? De que maneira confirmar estas declarações ou esta hipótese? A maneira mais segura é morrendo. Mas uma vez que eu morra, não tem tempo para arrependimento. É todo aquele princípio da discussão de Pascal.
né, da aposta. Então, se você crê que não existe vida após essa existência, né, você tem 50% de chance de estar certo. O problema é que diante dessa sua aposta, né, se você estiver certo, ok, 50%. Mas se você estiver errado, as consequências são para a eternidade. Então, esse é um problema. Outra questão é quando eu faço a aposta nas minhas obras, em meus méritos, nas minhas ações. Né? E diante dessa anterior, né, afirmação, declaração e o orgulho de autossubsistência, de moral salvífica, diante desse Criador, de apresentar as minhas obras, nós entendemos que nas últimas horas, o que vem à mente de pacientes, pessoas que estão no seu leito, todas essas declarações se tornam pueris, porque o que vem à tona à mente do paciente no leito são as suas culpas, os seus tropeços e os seus fracassos. Ou seja, tudo aquilo que eram verdades, que eram pedras, né, de sustentação e até mesmo de ataque, enquanto estavam bem e não vislumbravam a realidade da finitude da vida, tudo aquilo agora, né, não tem valor, não se sustenta. Então as pessoas, quando nessa testagem não encontram mais segurança, você volta de novo com esse testemunho, com esse discurso bíblico de Jesus: eu sou a verdade. Né? Por que tu és a verdade, Jesus? Nós dizemos claramente, porque ele morreu e porque ele ressuscitou. A história mostra, né, nos relatos de que o seu corpo não jaz. Essa semana eu estava escutando um estudo sobre o desfile que aconteceu na semana passada, ou há 2 semanas, se não me engano, lá no Egito, com os seus faraós, né, todo aquele discurso, aquela pompa dos grandes reis do Egito, mas todos estão lá. Grandes nomes de proeminentes religiosos, né, de religiões no mundo, todos os seus proclamadores, os seus defensores, estão no jazigo, estão no sepulcro. Morreram e permanecem lá os seus restos mortais. Cristo não. Então ele, quando afirma esse sentido de que ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte, né, nos atos, nas intervenções de ressurreição de outras pessoas, ele também demonstra na sua ressurreição ser esse Senhor sobre a vida e sobre a morte, e cuja palavra de autoridade extrapola essa existência. Então, nós temos isso. Se a pessoa está bem de situação, talvez possa até relutar. Não, isso eu não quero ouvir. Você disse bem. Né? Quando Paulo vai a Atenas e ele começa um debate, na verdade seria quase que uma conferência de fé, né? Paulo está lá em Atenas conversando com filósofos, com pensadores acerca da sua fé. O apóstolo Paulo vai até certo ponto, quando entra no tema da ressurreição, da morte de Cristo e a sua ressurreição, eles dizem: para, né? Já não queremos ouvir. A partir daqui não queremos mais ouvir. Então, há essa rejeição natural em ouvir acerca da vida que continua em Cristo, na ressurreição de Cristo. Por isso, o tema da ressurreição é tão importante dentro dos pilares da confissão cristã. Né? Então, a verdade de Cristo, né? O Cristo ser a verdade, ou apontar o olhar e a busca, essa investigação do ser humano acerca da transcendência. Ele diz, você trouxe bem, eu sou. Não é um conceito filosófico, uma coisa abstrata que tenhamos que construir. Ele vai dizer, eu sou a verdade. Vocês podem palpar, carne, né, osso, que como com vocês, que vivo com vocês. Cristo. Né? Então, na pessoa, quando em outro momento ele vai falar dessa relação dele com o Pai, ninguém vê o Pai senão por mim, ele vai falar nesse mesmo contexto aqui com Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Você quer conhecer Deus?
Quer conhecer Deus na sua transcendência, esse Deus real, esse Deus verdadeiro? Né? Olha para mim. Veja as minhas ações, os meus atos. Né? Nisso está Deus, andando com vocês, se preocupando com vocês, indo ao encontro, resgatando e mudando a vida de cada um de vocês. De novo, volta os olhos para Cristo. O que nós temos, então, diante disso? Evidências da pessoa, do testemunho, né, da história de Cristo, mas nós também vamos chegar a um ponto de assim, mas como que eu vou convencer as pessoas acerca de Cristo ser a verdade para todo mundo? Como que eu posso torná-lo esse ser absoluto que vai ser, digamos, que não vai ser rejeitado pelas pessoas ao meu redor? Né? Como é que eu vou sustentar isso? Aí nós esbarramos num ponto muito sério. Nós não conseguimos sozinhos. Esse convencimento se dá pelo poder do Espírito Santo. Naturalmente, nós fazemos, como o Mailer colocou, essa rejeição. Nós evitamos nos confrontar com esse discurso de Cristo, de aceitá-lo, reconhecê-lo como a verdade, imutável, absoluta, transcendente. Mas, ainda que nós, em nossas questões particulares, não aceitemos como verdade para nós, como uma verdade subjetiva, ela não perde a sua condição objetiva. Ele é a verdade, ele permanece a verdade. E aí nós vamos chegar naquele outro ponto, né, não vou pegar aqui, mas quando a gente falou na semana passada, todos os caminhos levam a Deus, nós acabamos concordando com isso, de fato, todos os caminhos levam a Deus, mas somente a partir de Cristo há ali uma barreira, ele é o que está como mediador, né, o caminho que leva ao céu diante do Pai, tem que passar por ele. Né? Outros caminhos podem até chegar ali, na presença dele, mas não passarão por ele, porque fora de Cristo não há salvação. Né? Muito bem, vamos continuando aqui nosso texto. Quando Jesus faz a afirmação de que ele é a verdade, qual é a abrangência dessa afirmação na vida do cristão aqui no mundo e na obtenção da vida eterna? Qual é a abrangência dessa afirmação aqui no mundo e para a vida eterna? Para cada um de vocês. Agora eu vou pedir ao Mailer que seja o último, talvez, a se pronunciar. Queria ouvir mais de vocês. Clareci, Beto, Soraya, Seu Jardim e Dona Rosário. Vou fechar aqui meu microfone. A afirmação de que ele é a verdade, qual é a abrangência disso? A princípio aqui no mundo é que, como verdade, ele seria o nosso objetivo, o nosso exemplo, o nosso objetivo de vida, e seria como um espelho, né, para que a gente a verdade faz com que a gente queira, né, seguir o exemplo da verdade, fazer a verdade. E na obtenção da vida eterna, que significa que não há um outro meio de conhecer a Deus, né? Porque somente há uma verdade, né? Para que a gente conheça a Deus e que tenha a vida eterna. Então, acho que eu não sei se seria redundante isso, mas essa verdade que Jesus ele serve como mestre, né? Como mestre, para que, como nós, professor, para que a gente aprenda a verdade também, para aprender a viver aqui no mundo como ele, igual o apóstolo Paulo, né? Sede meus imitadores como eu de Cristo,
e também para a vida eterna, porque também, acho que o apóstolo Paulo, se não me engano, se eu esperar de Cristo somente nesse mundo, né, eu sou um homem miserável, então, uma mulher miserável, né, um ser humano. Então, na verdade, Cristo é para aqui, exemplo para a gente viver aqui, procurar observar, e também para a vida eterna. Não sei se é. Uhum. Mais alguém, por favor? Concordam? Acrescentam ao que a Clarice colocou? Maier, teria alguma colocação, algum acréscimo a fazer? Eu lembro de um vídeo. Talvez ele se encaixe aqui, mas eu vou citar ele mesmo assim. Acontecia lá no Ocidente, no Oriente Médio, alguém estava prestes a ser morto. Era uma encenação antes de ter alguém de galo. Daí o cara com uma bazuca, se todos sabem, bom, acho que todos sabem qual é a bazuca no Rio de Janeiro. Então, alguém com uma bazuca colocou bem na cara do cara e perguntou assim: você nega Cristo como se você nega esse Jesus como seu Salvador? Não, eu não nego. Como é que é, rapaz? Você nega Jesus como seu Salvador? Você está dizendo que não? Não. Você tem certeza disso? Eu vou te dar mais uma chance de viver. Você tem filhos? Tem. Uma recém-nascida, inclusive. Então vou te dar a oportunidade de você estar com sua filha. Negue esse homem que você diz que é o seu Salvador. Não, eu não nego este meu Salvador. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É a afirmação de Jó e ele repete isso. E aí na hora dos disparos, todas as armas falham. Nenhuma funciona. Aqueles homens dobram-se de joelhos e o homem que estava prestes a ser morto se levanta e diz que o Deus dele era o Deus do impossível e que ele se manteria fiel até a morte. Ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida, Apocalipse 2:10. O que eu quero dizer com isso? A gente vive num mundo que constantemente ele prega que a gente talvez deva correr longe desse Deus. A gente passa por um monte de coisa, a gente sofre, a gente toma paulada e a gente continua firme nas promessas de Deus. E a gente afirma constantemente de que Ele é a verdade que salva. É através dele que nós chegamos ao céu. Então, aí de novo entra a questão das atitudes, a minha vida diária. O que eu mostro na minha vida diária? Como eu mostro essa verdade através da minha vida diária? Eu não vou dizer que, tipo assim, pode até soar errado, mas né, a gente não é simplesmente, eu vou negar Cristo no mundo, não vou, porque daí eu tenho a minha vida eterna. Tem que ser de coração puro, obviamente, né, mas afirmar Jesus Cristo para o mundo como a verdade que salva, hoje é até um ato corajoso, digamos assim. Igual o senhor falou, a gente está num mundo relativista. Então, afirmar Jesus como a verdade, às vezes pode até ser um artifício perigoso nos dias atuais. Eu não sei se eu respondi ou se eu fugi muito da pergunta, mas, bom, enfim. Você traz alguns pontos muito interessantes e né, como a gente tem falado muito, né? Falar de Cristo como a verdade pode levá-lo ao cancelamento, né? Como uma prática que tem sido recorrente, um tema que tem sido discutido constantemente, né? Levar ao cancelamento. Nossa,
como é que ele fala, né, desse Cristo como a verdade, e não quero, né, vamos fechar o assunto com ele, deixar de falar com ele, porque só vem falando de Cristo, de Cristo e Cristo, né? Então, de novo, é importante que a gente saiba, né, falar desse Cristo com toda convicção, com toda segurança, ainda que nós, sem, contudo, fecharmos as portas de diálogo. Enquanto estou falando isso, vem à minha mente a entrevista, o debate de novo, como eu estava falando no início desse estudo, antes de começarmos o estudo, né? O pastor Adelar Moniveg, pastor da Hora Luterana em São Paulo, foi chamado para um debate em TV aberta, né? Ele é da igreja em São Paulo, um debate em TV aberta, onde os espectadores, né, os que acompanham o programa, são de uma confissão claramente distinta, assim, de rejeitar o batismo infantil, e ele foi lá falar, né, chamado para dar testemunho, falando que o batismo é algo necessário, de que a fé, né, não é apenas uma questão de decisão, não é uma questão, como eu falei no início, não é uma coisa que compete apenas a nós, a nossa vontade, o nosso bem-querer e a nossa suficiência moral, dizer assim, não, eu fiz um voto por Cristo e eu estou comprometido com isso, né, e não o nego de modo algum. Eu tenho uma convicção moral, uma força e uma suficiência moral para sustentar essa declaração. Talvez muitos de nós, olhando para essa ilustração que o Marler trouxe, possam dizer assim, nossa, ainda bem que não foi comigo. Ter que dar um testemunho desse com uma bazuca na minha frente, lembrando que eu tenho uma criança de meses que depende totalmente de mim, né? Ainda bem que não foi comigo. Mas, irmãos, nenhum de nós, ou seja, quando eu, fora da experiência, fazendo ou refletindo sobre a experiência, posso me sentir muitas vezes fraco, posso me sentir temeroso, né? E aquela fala que a gente repete, eu não sei como eu reagiria diante de uma situação dessa, como a gente fala às vezes no meio comum, né? de assaltos, de violência, eu não sei como eu reagiria, né? Não sei se eu acolheria. Então, de fato, há coisas muito surpreendentes, né? E até mesmo quase que passíveis de entender assim como, não, isso não é real, isso foi uma ilustração, isso é fantasia. Quase fantasioso quando alguém, diante de um momento de grande urgência existencial, ou seja, você está ali à beira da morte, você está diante de uma situação de doença grave, você está diante de uma crise financeira, de uma crise de relacionamento, e ali você se mantém firme, e você vai assim, nem eu esperava ou pensava que eu poderia tomar essa atitude. O que nos sustenta, então, nesses momentos é o Espírito Santo de novo. Né? De novo não, constantemente. É o Espírito Santo que põe, para além do nosso bem-querer, da nossa afirmação moral, essa segurança de estar ancorado em Cristo Jesus. E como foi dito, né, saber que essa verdade, Cristo Jesus, a pessoa como o nosso mediador, o nosso Salvador, né, ela é presente para nós em questões aqui da vida, tá, em ter a segurança de que não, por sermos suas testemunhas, por sermos seus discípulos, estamos cientes de que não devamos esperar prosperidade, não devamos esperar necessariamente fim de conflitos, né? Mas vivermos em paz com Ele, por meio dele, estar em paz com Deus. E o que isso traz para a eternidade? Ora, temos visto e acompanhado, e como igreja podemos falar, né, muito de perto, situações de despedidas, de morte, de luto, né, de cristãos que, mesmo na saudade, conseguem erguer a cabeça e seguir em frente porque sabem do reencontro. Sabem que
Essa despedida não é um adeus para nunca mais. É um até logo, e eu sei onde tu tá e eu vou atrás de ti. Não é assim, nossa, ele partiu para o desconhecido e será que ele está no lugar certo? Será que eu me encontrarei com ele? Porque o caminho, né, são tantos caminhos. Não, Jesus mata essa questão dizendo, eu sou o caminho. Não criem ilusões de vários caminhos. Há um só caminho, não tem como perder. Não há várias verdades acerca da vida após morte. Há uma verdade, eu sou ela. Ela está aqui em mim. Então, diante dessa afirmação, qual é a abrangência? Na minha visão, na minha leitura, é segurança para enfrentar os desafios da vida comum, tá? Que nós vemos, ouvimos, acompanhamos, ensinamos e pregamos. E também nós, quando damos testemunho para a eternidade. É muito difícil, muitos falam. Eu fui, quando fiz minha monografia de conclusão no seminário, falar sobre educação para a morte. Falar muitas vezes de como pastores podem estar preparados para lidar com situações de pandemia, de desastres, né, de perdas inesperadas para as pessoas que estão ali enlutadas, e todos olham para o pastor. Todo mundo ali no seu choro, no seu pranto, para onde é que olham? É para o pastor. Pastor, se não vier uma palavra segura daí, tá complicado. Ninguém aqui está se aguentando. Então tem que vir de ti. E nós podemos dizer isso com segurança. Por quê? Porque não é uma criação do pastor. Apontar a Jesus Cristo. E esse é um problema que tem acontecido muitas vezes. De pastores quererem ser showmans, né? De quererem serem os donos do discurso, começam a construir historinhas bonitas, né? Como se todo mundo pudesse ou tivesse a segurança de entrar no céu, mesmo sem Cristo. Isso é uma verdade que está sendo dita comumente. Né? Então, todos os caminhos levam para Deus. Né? Se foi surpreendido, então Deus vai dar um jeito. Ele já deu. Né? Ele já deu o jeito. É essa verdade que nós, pastores, podemos pregar até o fim da nossa vida, ainda que com a bazuca na frente do nosso rosto. Né? Tem certeza? Você vai sustentar essa palavra de que Jesus é o único meio de salvação? Sim. Mas você vai segurar? Vou. Por quê? Porque Ele quem está dizendo, não sou eu, não estou criando nada novo. Não estou me calçando, me segurando em cima das minhas construções, dos meus pressupostos. Eu estou seguro no que Ele afirma dele mesmo para mim e para todos que nele creem. Ele é a verdade que liberta. Né? Ele é a verdade que garante paz com Deus, ainda no mundo em guerra, e melhor ainda, quando o seu reino eterno se estabelecer no dia do Amém. Todos ressuscitarão e todos encontrarão nele a verdade que no passado rejeitaram. A verdade que trocaram por ilusões. Então, por mais que seja, digamos, questionável diante desse mundo plural, por mais que seja, digamos, questionável, não, que seja assim, intolerável diante do mundo que nós vivemos, essa verdade precisa ser mantida. Não pode ser substituída. Né? Sob o risco de nós mesmos colocarmos em xeque, né, a nossa salvação. Aquele que o negar, também no dia do juízo, será negado por Jesus. Palavras duras, né? Não são de uma diplomacia religiosa, não. Aquele que confirmar a fé em mim, também eu no dia do juízo confirmarei, estou com ele. Mas se negar, também no dia direi, não conheço. Mais uma questão aqui para nós. Quando Jesus diz que é a verdade, está se referindo a si mesmo, a verdade encarnada de Deus para a salvação do ser humano. Cada palavra sua pode ser confiada implicitamente, pois ela ensina o conhecimento de Deus e aponta o caminho que é Ele mesmo, Cristo. O conceito de verdade envolve, além da verdade falada,
A verdade enquanto ideia, realidade, sinceridade, verdade que ou na esfera moral, verdade divina, verdade revelada ao homem, franqueza. Né? São palavras do pastor Silvio. A verdade que é Jesus nos coloca diante da sua obra da redenção e o seu sacrifício, a morte e ressurreição em nosso benefício e favor. Por isso, quando seus discípulos estão tristes, cabisbaixos, ele alenta cada um deles com a verdade que enche o coração de consolo, de alegria e de esperança. Em Cristo e através de Cristo, que é a verdade, nós conhecemos Deus, nosso Pai, e vivemos sob a sua graça, já aqui no mundo e agora, né, na sua presença nos céus. Aqui o pastor resume, né, muito bem aquilo que eu me delonguei aqui falando com vocês. Mais um ponto aqui para a gente relatar. Gostaria de pedir... deixa eu continuar aqui, que aí não dá conflito aqui. O que é necessário dizer para as pessoas que afirmam ter as suas próprias verdades e que todas elas conduzem aos céus? Vamos chegando no outro ponto aqui, né? Pode ler aí para mim, Mailer, por favor? Claro. Vivemos num tempo em que as verdades são cada vez mais subjetivas. Cada pessoa cria a sua verdade. É o tempo dos opiniáticos. Cada pessoa tem a sua opinião. A maioria das pessoas à nossa volta vive assim. Se você prestar bastante atenção, perceberá como as pessoas têm por verdade conceitos que são uma grande mentira. Muita gente caminha apressada para a perdição. Sofrem desconsolo e não tem paz. Vem a questão prática. Como podemos ajudar aqueles que ainda não conhecem a verdade? Jesus Cristo. Se perdemos a verdade de vista, perdemos a Cristo. Se perdemos a Cristo, perdemos... já é a resposta isso aqui não, né? Se for a resposta, acho que eu atropelei, pastor. Ai, seria o conceito final, mas foi aqui que o meu na hora de montar o slide eu não coloquei como oculto, mas essa seria a resposta. Mas como podemos ajudar aqueles que ainda não conhecem, né, a verdade? Nos calando, deixando que eles encontrem por si mesmos? Talvez não dê tempo, né? Então, falarmos. Como falarmos? Né? Aí nós podemos buscar todos os meios criativos e todos os canais de comunicação para estarmos presentes nos ouvidos, nos olhos, na vida e no coração das pessoas. Então, através, por exemplo, dos estudos bíblicos, através, por exemplo, de textos como esses aqui da Hora Luterana, que nós temos recebido e compartilhado. Esse aqui tem o nome Coragem para Tempos Difíceis. Uma série de estudos devocionais. Gente, isso aqui, uma viagem de Uber, uma viagem de ônibus, a gente lê. Mas muito mais do que ler, tem muito conteúdo para reflexão. Tá? Até a gente pode ver mais à frente, continuidade dos nossos estudos, tomarmos talvez alguns deles para seguir, montar um tema, né? Montar temas de estudo, refletirmos neles. Por quê? A gente sabe que esses livretos, e eu digo assim, primeiramente, tem que passar por nós. Lermos esses livretos nossos, refletirmos nele como um devocional, né? E depois compartilharmos com outras pessoas. Isso a gente tem ouvido, treinado com a Hora Luterana, de ressaltar. Não tem valor algum se nós ficarmos apenas colecionando esses livretos em casa ou se sairmos passando para as pessoas sem termos, digamos, a consciência do que está aqui dentro. Né? Podemos passar e dar a sorte de aquilo, desde um texto desse, tocar em algum ponto, talvez de um livreto desse apenas uma devoção, mas se você conhece o livreto, se você lê o livreto, né, você pode dizer assim, olha, aqui eu não tenho toda a resposta, mas não tenho tempo para conversar com você nesse momento, mas está aqui meu telefone, tem essa meditação, começa por ela, né? Só para citar um exemplo do que a história bíblica já nos revela.
como nós vemos lá na história de Felipe com o eunuco. Né? Começando pelo texto dali de Isaías, ele começou a falar, a discorrer sobre todo o plano da salvação. E como fez diferença na vida daquele homem. Em meio às suas dúvidas, às suas buscas, que ele estava a quilômetros e quilômetros de distância, né? Naquela conversa com Felipe, ele conheceu a verdade, ele conheceu Cristo. E diante desse anúncio, ele falou assim, olha, temos água, o que mais preciso para que eu seja salvo, para que eu seja batizado? Nada. Né? Você tem Cristo, já tem tudo. Desceram, foram, né, e ele foi batizado, e ali ele foi embora com a bênção, né, e a companhia do Senhor. Então, o que a gente não pode perder, aí vem sim essa questão, né? O que a gente não pode perder de vista é, em meio a tantos discursos, também nós nos confundirmos acerca dos pilares da nossa fé. O que não podemos é, em meio a esse discurso de pluralismo religioso, também nós relativizarmos a nossa fé e o nosso Salvador. Né? Acabar guardando na nossa cabeça de que religião, de que fé cristã seria uma produção cultural. Né? Não é por aí. Então, sustentar, como diz o texto aqui, não podemos perder Cristo de vista, ou a verdade, né? A verdade bíblica. A verdade bíblica, toda a verdade bíblica, ela aponta para Cristo. Esse é o discurso, por exemplo, do pastor Adelar. Assim, se nós olharmos o batismo apenas como um ato humano, nós estamos jogando, né, a maior parte e a parte mais importante deste presente de Deus fora. Olhar o batismo apenas como um testemunho, uma decisão de fé. O batismo é presente de Deus. É poder de Deus que opera através da água e com a palavra, né, a salvação no coração de adultos e crianças. Essa é a verdade que o mundo não compreende. Essa é a verdade que Nicodemos foi buscar com Jesus. E saiu de lá maravilhado. Né? Que bom, eu não preciso vir de novo numa outra vida, né? No ventre da minha mãe, para que eu seja aceito nos céus. Não, posso acontecer isso hoje. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Deus opera esse novo nascer através do seu sacramento e do Espírito. Né? Se nós perdermos essa verdade de vista, perdemos o próprio Cristo. E sem Ele, perdemos os céus. Tá? Deixa eu voltar aqui. Últimas questões, então. Então, qual é a verdade? Né? Qual é o convite ou apelo gracioso de Jesus? Tá? Quando Jesus disse, eu sou a verdade, ele estava olhando para cada um de nós. Tá? E dizendo bem assim, eu sei que você está rodeado de mentiras que são ensinadas como verdades. Não se apegue à mentira. Apegue-se a mim. Eu sou a verdade, dei a minha vida à morte de cruz por você. Quando ninguém acreditava na verdade da minha ressurreição, eu venci a morte. Estou vivo. Eu reconcilio você com o meu Pai Celeste, eu retiro de você tudo o que é seu pecado, a sua culpa, a sua transgressão. Te ofereço tudo o que é meu, a minha justiça, a minha santidade. Eu perdoei os seus pecados quando recebi no santo batismo. Eu o absolvo de todas as vezes que o seu pastor age em meu nome para lhe estender o perdão. Eu entrego o meu corpo e sangue para perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida. Então, aproveite oportunidades que te dou, fale da verdade do meu amor para as pessoas ao seu redor. Não, de novo, não é nossa tarefa inculcar e convencer pelo tempo e pela força outras pessoas. Não é essa a nossa tarefa. Nossa tarefa é sermos testemunhas. A testemunha, ele tem um compromisso. Nós temos visto, a televisão está falando muito sobre o papel, né, de testemunhas quando não estão comprometidas com a verdade. Nós precisamos estar comprometidos com a verdade. Tá? Porque não é diante de um juiz ou de um advogado que nós estamos
defendendo essa verdade, é diante de Deus. Então, é um compromisso muito mais sério ainda. Né? Muito bem. Chegamos aqui ao final. Pergunto a vocês, alguém gostaria de fazer algum acréscimo, alguma colocação final nesse ponto? Mahler chegou. Mahler chegou quase na hora do amém. Mas essa é a finalização, Mahler, o último slide aí do nosso texto com o encerramento, né? Qual o apelo, qual seria apelo nesse sentido, né, de outras confissões que valorizam muito isso como o apelo para a fé, né, para o testemunho da verdade. Se alguém quiser fazer alguma conclusão, tiver alguma observação além desse texto, desse estudo, pode, por favor, se manifestar. Acho que o Beto e a Soraya, e se as meninas estiverem com ele, eles vão saber talvez esse final ali, né? Eu entrego meu corpo e sangue para perdoar os pecados e me dar uma nova vida. Eles não me deixam mentir, o quanto eu tenho batido na tecla com essa questão da Santa Ceia, do maravilhoso bem que a gente tem, né? E a gente precisa anunciar, sabe? Até domingo, quando a menina esteve aqui, a menina amiga do John esteve aqui no culto. Inclusive, ela estará no próximo domingo, se eu ter a oportunidade de conhecê-la. Eu falei com ela, olha, essa aqui é a coisa mais sublime que nós temos no nosso culto. É o ponto alto dele. Se você quiser participar conosco, quiser se fartar desse banquete celeste, vamos conversar depois, né? Mas eu acho que aqui, esse ponto aqui, para mim, ele é de extrema importância. A forma como Cristo se apresenta dentro do culto, de forma não figurada, mas pessoal, através da ceia, é algo extremamente sublime. E é essa verdade que nós queremos levar para o mundo, claro. Que esse Cristo, ele continua conosco todos os cultos, e nós o levamos a todos aqueles que perecem e que carecem desta graça. Acho que não saiu tudo não, viu? Mas... Oi. Todo mundo tá ouvindo? Tá. Eu vou... Sim, agora sim, né? Tá. Sim. Alguém mais gostaria de fazer as últimas considerações? Se não, então nós seguimos com o hino final, né? O hino final para o nosso estudo. Deixa eu ver aqui qual é. De número 82, Andam Procurando a Razão de Viver, né, do nosso cancioneiro. Andam Procurando a Razão de Viver, hino 82. Cantamos. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus.
Só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode me dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Muito bem, meus irmãos e irmãs, como nós vimos ali no último slide, agora é um momento de oração. Nós queremos falar com o nosso Pai do céu. Temos então pedidos em favor da recuperação de Dona Josefina, nossa irmã. Também continuamos aí pedindo pela família, pela saúde de Fabrício Marques e pela família Silva Moura, aqui de Campo Grande, bem como a família de Cristina e Roberto e Rafael e Patrícia, todos esses, né, enlutados essa semana passada, então, por entes queridos que partiram, e nós queremos colocar isso diante do Senhor. Também pergunto se vocês têm algum motivo de oração, gostariam de pedir. Eu vou aqui então aguardar as colocações de vocês. Acho que eu queria pedir pela família da colega de escola da Isabel, da Elis, que perdeu o pai também. Faleceu o pai dela e o avô está internado também. Então eu queria pedir oração para consolar, confortar os corações. Também a família da minha cunhada que faleceu, irmã mais velha do meu marido, pelas duas filhas que ficaram e o viúvo. Qual o nome? Qual o nome? O nome é Marilene, das meninas Thaís e... É Thaís e Tâmaris, as filhas da minha cunhada que faleceu. O nome da minha cunhada é Marilene. A Marilene faleceu? Não. Sim. Uhum. Mais algum outro pedido, irmãos? Então, diante do nosso Deus, nós falamos com Ele em oração e pedimos a sua bênção diante das nossas solicitações de cuidado. Senhor Deus bondoso e amado Pai, Tu és a verdade que restaura, que nos reconcilia. Tu és a verdade que permanece firme diante das muitas dúvidas que o mundo coloca diante dos nossos olhos, diante das dúvidas que muitas vezes nós preferimos abraçar, a exemplo de nossos antigos pais, Adão e Eva. Tu és a verdade que permanecerá para todo sempre. Nós te agradecemos porque, sendo essa verdade, Tu nos prendeste a Ti mesmo pela ação do Teu Espírito e ainda continua renovando esse vínculo de amor, de cuidado, através do perdão, através do santo batismo, da Tua palavra e a santa ceia. Senhor Deus, o nosso tempo
tem sido um momento, tem vivido, experimentado um momento de grande retorno, de muitos questionamentos existenciais, onde a tua palavra se apresenta como o verdadeiro alicerce de paz e de segurança para todas as pessoas, para crianças e adultos, para saudáveis e também para aqueles que estão moribundos. Senhor Deus, dá à sua igreja, a cada um de nós, a oportunidade de contribuir como testemunhas acerca desta verdade salvadora. E que nós possamos firmar os pés destes que estão vacilantes ao nosso redor, em Ti e em Tua mensagem de restauração. Pai querido, conforta os corações que estão atribulados, os corações que estão frágeis, que estão enfrentando doenças e temores diante dos riscos de contágio. Esteja também, Pai querido, confortando os corações enlutados. Colocamos diante de Ti a família da Elis e a família da Thaís e da Tamires. Colocamos, Senhor Deus, a família da dona Zenair, seu neto William, do Rafael e sua esposa, da Cristina, do Roberto e seus familiares. Diante de Ti, Pai, suplicando que estejas presente, trazendo o conforto e o consolo aos seus corações, na certeza de que aqueles que descansam em Ti aguardam o último chamado para ressurgirem dos mortos e nos reencontrarmos com eles para a vida eterna. Ó Pai, enquanto esse dia não chega, que esta verdade salvadora nos acompanhe, passo a passo, seguros de que Tu és o nosso fiel abrigo. Nós também colocamos aos Teus cuidados nossa irmã Josefina, na recuperação da sua saúde, hospitalizada, que saia, Senhor, amanhã com plena recuperação e, de novo, reunida a sua família, possa mais uma vez contar atos da Tua misericórdia sobre a sua vida. Tudo isso, Senhor Deus, nós que apresentamos diante de Ti. Querido Salvador Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós agradecemos pelo amor que tens por cada um de nós e por mim. Tu nos permites reconhecer a verdade ao Teu respeito. Somos pecadores por nascimento e natureza, e não há em nós nenhum bem sequer, mas nos permites conhecer toda a verdade a respeito do Teu amor por cada um de nós. Entregaste a Tua vida à morte de cruz em nosso favor e para nosso benefício. Morreste por causa dos nossos pecados, ressuscitaste para que fôssemos religados com o Pai. Te agradecemos porque temos recebido tudo isso nos meios que Tu escolheste: o batismo, a pregação, a Santa Palavra e a Santa Ceia. Nestes Teus meios de graça não há equívocos, nem erros, nem mentiras, mas a verdade do Teu amor maravilhoso para com cada um de nós e a maneira carinhosa com que cuidas de cada um de nós. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos com tudo o que somos e temos: famílias, trabalho, estudo, planos, projetos e um tempo tão confuso. Sabemos que nos conduzirás bem, tanto aqui rumo aos céus, ao lugar que prometeste preparar para cada um de nós. Ajuda-nos a viver a verdade e a testemunharmos da verdade numa vida cristã fiel e dedicada a Ti, Senhor. Conforta-nos o coração com esta verdade salvadora. Amém. Queremos encerrar com a oração do Pai Nosso e a bênção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. E o Senhor os abençoe e vos guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Nos despedimos, cada um de vocês, estimados irmãos e irmãs, e aguardamos a presença de vocês em nosso próximo estudo. Até a próxima semana.